Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje, então, estaremos abordando o capítulo 11 de 1 Coríntios. Eu vou pedir para o irmão Fernando fazer a leitura para a gente, por gentileza. Ora, assim nos diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vou-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tu esquies também. Mas se a mulher é coisa indecente, tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ter eh, contenci ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porque vos ajuntais para melhorar, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. E até importa que haja vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tens porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba, como deste pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para o juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém. Amém, meus queridos. Então, hoje, capítulo 11, capítulo é um pouquinho polêmico aqui para nós, né? Mas depois a gente vai também ter esse momento onde a gente vai poder conversar também, tirar algumas dúvidas. Então, nós vemos aqui no capítulo 11, Paulo aqui, ele já mudou, ele muda aqui
como o tratamento aqui. Na verdade, aqui a partir do capítulo 11 até o capítulo 14, ele começa a instruir aqui os coríntios acerca do culto. Então, a partir do capítulo 11 aqui, Paulo começa a orientar os coríntios acerca do culto, né? Isso, existe um contexto ali também na igreja que é muito importante a gente entender. O mundanismo, né, da igreja, que já acabou ali afetando o culto e refletindo ali também na adoração, e Paulo aqui instrui eles. Nós vemos que três problemas principais surgiram na igreja em relação ao culto. O primeiro delas é a posição da mulher no culto. Depois nós vemos a maneira como a ceia do Senhor deveria, né, e deve ser celebrada. E o outro tema do culto principal que Paulo trata é acerca dos dons espirituais. E no qual aqui no capítulo 11, Paulo, desses três assuntos, ele vai tratar de dois, né? A posição da mulher e a questão da ceia. A parte dos dons, ele começa a falar no capítulo 12 e fala também no capítulo 14. Então, nós vemos aqui, lembrando que no estudo passado, nós acabamos no versículo 1. Ele, na verdade, termina o capítulo 10, aqui no versículo 1, dizendo: "Sendes meus imitadores, como também eu sou de Cristo." Então, nós começamos aqui ele começa tratando do assunto do véu, do uso do véu na igreja de Corinto, aqui no versículo 2. Então, Paulo começa louvando eles a princípio aqui, porque eles receberam as tradições. Aqui ele usa essa palavra: eles receberam as tradições e eles guardavam elas como elas eram. E o que seria aqui, no caso, essas tradições que Paulo está dizendo? No caso, seria todos os ensinamentos orais, né, que Paulo pregou a eles. Note que uma delas, Paulo cita mais à frente no versículo 23, quando ele diz: "O que recebi do Senhor, também lhes passei", né, se referindo à ceia. Então, ali vemos um desses ensinamentos que se refere aqui à tradição cristã, né, e alguma das tradições que Paulo tinha passado para eles. E os coríntios receberam a pregação do evangelho. Eles realizavam, nós vemos, eles realizavam a ceia porque eles guardaram isso. Mas o problema, veremos um pouquinho mais na frente, que a ceia tinha virado ali uma bagunça total. Então, uma coisa que nós devemos entender aqui, que eles receberam as tradições cristãs, a pregação do evangelho, mas tinham muitos desajustes, né, na hora da aplicação. E Paulo corrige eles. Muito interessante que nós vemos a metodologia aqui do apóstolo Paulo. Ele elogia primeiro. Ele começa aqui elogiando. Uma metodologia muito interessante, de um pai da fé que ama eles, né? Vocês receberam do jeito que eu passei. Vocês celebram a ceia. Para depois, então, ele começar a corrigir o que ele tinha, o que tinha que ser corrigido. Hoje, no caso, nós não nos baseamos na tradição oral, como ali na época, eles receberam a tradição oral. Paulo falava oralmente ali, né, era a tradição oral. Hoje nós temos a Bíblia, né, é a tradição escrita, né, então é preciso a gente entender esses fatores aqui, né, que nós temos a palavra de Deus completa. Então aqui nós vemos do versículo 3 ao versículo 16, e até o versículo 17, onde ele finaliza ali, Paulo trata da relação da mulher no culto. Aqui, para entendermos a relação da mulher e os ensinos que Paulo ensina, é preciso nós entendermos os fatores culturais. Quando nós entendemos a fundo a questão cultural, eu acredito que muda muito a forma de nós vermos aqui o que Paulo está dizendo, né? Eu quero ressaltar que aqui talvez algumas pessoas possam ter visões diferentes acerca desse assunto, principalmente dessa primeira parte, quando nós iremos falar do véu. Como eu disse, né, o próprio Jacobs, né, ele acredita que deveria se usar o véu. Eu respeito essa opinião. Eu estava até conversando com o Gabriel. Muitos autores reformados também acreditam que sim. Quando eu digo autores reformados, alguns bem conceituados, né? Então, eu respeito isso.
Não como em algumas seitas que ali se forma uma forma de legalismo, onde eles falam que se você não usar, você perde até a salvação. Aí já seria uma coisa que não dá para concordar. Mas no caso, por exemplo, a igreja onde os Jacobos ali, eles acreditam dessa forma, mas não tem nada a ver com salvação. Eles simplesmente acreditam que deve ser usado pela questão da submissão, da adoração, que é uma coisa do culto. Eu não veria problema, né? Eu não veria como uma coisa, né? Assim, eu acho que é o entendimento da pessoa. No entanto, eu não acredito dessa forma, né? Então eu falo dos dois jeitos aqui, eu respeito, né? Mas eu não acredito dessa forma, né? Porque para mim Paulo aqui não está ensinando isso, né? Então hoje, né? Eu vou fazer aqui um pouco, na verdade, diferente de como eu faço. Eu sempre vou expondo versículo por versículo. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou explicar bastante o contexto e aplicar, porque eu acho que assim dá para a gente entender melhor o que Paulo está falando aqui. E se eu não fizer assim, talvez vai durar muito, né? Vai ficar muito longo e eu acho que não vai funcionar muito narrando versículo por versículo como eu costumo expor o texto, tá? Então eu vou fazer dessa forma. De qualquer forma, se passar alguma coisa despercebida, depois a gente pode estar conversando depois, né? É, Então, aqui do versículo 3 até o versículo 17, ali, Paulo tratando, então, da questão da mulher no culto, e ele usa muito a questão do véu. O doutor e pastor anglicano Leon Lamb Morris nos relata alguns fatores culturais bem interessantes da época, e ele disse o seguinte: nas terras orientais, o véu significava poder, honra e dignidade para a mulher, e isso em toda a Grécia. Isso era uma coisa cultural de toda a Grécia. Com o véu na cabeça, a mulher ela poderia ir em qualquer lugar com segurança e profundo respeito das outras pessoas, somente com o véu. Sem o véu, ela não tinha esse respeito. Ela não era vista e era um sinal de péssimo modus alguém ficar observando uma mulher que usava o véu. Era uma falta de respeito. E as demais pessoas à sua volta, quando ela usava o véu, no caso, eram inexistentes, como ela era para as pessoas. As demais pessoas à sua volta eram inexistentes. Porém, sem o véu, né, o que eu explico aqui o Dr. Morris, a mulher era algo nulo, que qualquer um podia insultar. Uma mulher na rua que não usava o véu naquela época, na Grécia Antiga, ela poderia ser insultada por qualquer pessoa. A autoridade, a dignidade de uma mulher, né, não existia na Grécia Antiga se o véu, né, não estivesse cobrindo a cabeça dela. Esse é o contexto que o apóstolo Paulo está aqui, né, pastoreando aqui, instruindo a igreja. É um contexto muito importante para a gente entender aqui um pouquinho desse contexto. A autoridade, a dignidade de uma mulher não existia se ela não usasse o véu, né? Ela era como se fosse considerada um lixo, né? Uma mulher que não usava um véu naquela época. Então é muito importante a gente entender esse contexto. Corinto era uma cidade grega, né? Na província grega, a manifestação religiosa mais popular eram os cultos ali ou as religiões, né, pagãs. E nessas religiões, todos os membros eram do século masculino. As mulheres eram excluídas desses cultos, né? Essas religiões refletiam o distorcido conceito de que as mulheres eram inferiores. Essa era a cultura deles. A mulher era uma espécie de algo inferior e não precisava de religião, porque ela era considerada inferior. Esse era o pano de fundo cultural da época de Paulo, quando ele chegou a Corinto, que até então não existia cristianismo, e ele evangelizou ali a cidade de Corinto. A pregação de Paulo trouxe uma nova perspectiva ali para as mulheres. As boas novas do Evangelho de Cristo trouxeram uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. Isso foi devido ao cristianismo, à pregação do apóstolo Paulo na cidade de Corinto e também em toda a Grécia, né? O cristianismo resgatou o valor e a dignidade da mulher. Ela não foi criada para ser inferior ao homem, é o que nós vemos, né, na Bíblia, no Novo Testamento, nem ocupar um lugar inferior a ele no plano da redenção. É isso que o Evangelho nos diz.
Paulo também dá o seu testemunho, né? Dizendo, desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois uns em Cristo. É isso que nós vemos em Gálatas, né? Capítulo 3, versículo 28. O homem não é mais importante do que a mulher e nem menos importante, né? Eles são iguais perante a Deus. Cristo morreu pelo homem e também pela mulher. A salvação é para o homem e também para a mulher. No entanto, com funções diferentes. É importante a gente ressaltar isso. Com funções diferentes. E aqui nesse contexto, as mulheres de Corinto saíram de um extremo para o outro. Então vamos entender o contexto aqui. Quando a gente entende esse contexto, a gente entende o que Paulo está dizendo aqui. Elas saíram de um contexto para um outro, né? Elas eram desprezadas lá fora. E dentro da igreja elas queriam quebrar as tradições culturais que gerariam ali escândalo no culto, estavam gerando escândalo no culto. As mulheres cristãs de Corinto queriam abolir o uso do véu no culto, né? E esse aqui é o fundo do contexto que nós devemos entender. Eu não costumo usar muito coisas desse pregador, né? Ele é um pregador bíblico, né? Mas eu não costumo usar do Hernandes Dias Lopes. Mas eu peguei um comentário dele aqui acerca do véu e ele disse algo muito interessante. Uma mulher estar em um culto cristão sem o véu em Corinto seria o mesmo que uma mulher estivesse em um traje de banho na igreja de hoje. Achei interessante isso que o Hernandes Dias Lopes disse. Mas o véu era símbolo de integridade da mulher na Grécia toda. Na Grécia, as roupas dos homens e das mulheres não eram diferentes. Elas eram parecidas, porque eram panos que cobriam, né, os corpos, né? Então, a roupa em si ela era parecida. O que diferenciava um homem de uma mulher era o véu, era cobrir a cabeça, né? O que distinguia a mulher dos homens, no caso, era o véu naquela época. Toda mulher decente, toda mulher honrada usava o véu naquela cultura. Nenhuma mulher honesta ousava sair de casa sem o véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Esse era o contexto de Corinto. Somente as prostitutas tinham a ousadia e a coragem de sair às ruas sem o véu. Só as prostitutas. E as profetisas pagãs também, né? Do mundo grego antigo, exerciam sem ofício, né? Com as cabeças descobertas ali no caso, elas também faziam isso. Vocês conseguem entender essa afirmação do Hernandes Dias Lopes? Que uma mulher, naquela época, entrar numa igreja sem o véu, olha bem, hein? Sem o véu, seria a mesma coisa que uma mulher entrar na nossa igreja hoje de traje de banho. Traje de banho, ele foi, né? Ele usou um termo legal, né? Traje de banho. Vamos falar biquíni. Imagina a mulher entrando no meio do culto de biquíni. Que escândalo que seria isso, né? Esse comportamento naturalmente causava uma série de distração para os homens durante o culto, além de representar uma negação da submissão no Senhor que as mulheres casadas deviam aos seus maridos. O véu, portanto, representavam duas coisas na cultura de Corinto: a honradez e a modéstia de uma mulher e a submissão ao seu marido. Nesse sentido, o véu era símbolo de dignidade e de modéstia feminina. Apenas, como eu disse, as prostitutas e as sacerdotisas de cultos pagãos saíam em público sem o véu e participavam de culto pagão sem o véu. Quando uma mulher era vista sem véu, seja na rua ou numa cerimônia pagã, ou mesmo na igreja, essa mulher estava desonrando a si mesma, dando motivo para a sua reputação ser questionada. Essa era a cultura, irmãos. Agindo assim, ela também desonrava também o seu marido. É uma implicação aqui que a gente entende muito o que Paulo está falando, né? Que ele fala do homem e da mulher, nesse sentido. Então, nesse contexto, meus queridos, a cabeça coberta da mulher na igreja era a sua autoridade para orar também, orar e adorar a Deus, aqui ensinar também, né, profetizar, que ele usa aqui, usar os seus dons espirituais na igreja, desde que mostrasse estar submissa ao seu marido e com decência. Era nesse sentido
que eu acredito que o apóstolo Paulo estava falando. E quando as mulheres de Corinto receberam as boas novas dos evangelhos, o que aconteceu? Elas perceberam que em Cristo elas eram livres, não estavam mais debaixo do jugo cultural da cidade de Corinto e da Grécia. A reação imediata delas foi abolir o uso do véu. Paulo, porém, as exorta dizendo que se elas orarem ou profetizarem sem o véu, estariam desonrando o marido na igreja. Da mesma forma que se a mulher fizesse algo escandaloso em nossos dias, por exemplo, usar um biquíni na igreja, ela também iriam escandalizar todo mundo, estariam também desonrando os seus maridos. No versículo 3, aqui, nós vemos que por isso o apóstolo Paulo começa a mostrar uma espécie de hierarquia divina. Ele diz aqui, Deus, Cristo, homem e mulher. A submissão da mulher ao homem não é uma questão de superioridade, né, do homem ou a inferioridade da mulher. Né? A gente já falou bastante sobre isso. Da mesma forma que Cristo não é inferior a Deus. Segue o mesmo contexto aqui. Ele, na verdade, é Deus. Né? E aqui no sentido que Cristo se sujeitou ao Pai. E a mulher, nesse sentido, também deve respeitar a funcionalidade das funções que Deus determinou, e a mulher deve respeitar a liderança que Deus deu ao homem. E esta é uma questão de funcionalidade. E as mulheres têm um papel na igreja. Nós vemos isso no versículo 5 aqui. Paulo fala isso, que a mulher ora e ensina na igreja, por isso tem que ser feito com a harmonia dos outros textos também. A mulher profetiza aqui, ora e profetiza, né? Só que se ela for fazer isso, ela deve fazer de acordo com os outros textos na Bíblia. Nós vemos Timóteo capítulo 2, capítulo 3, Tito também, né? Que a mulher ensina outras mulheres ou crianças, né? E deve orar também sem exercer a autoridade pastoral na igreja, né? Caso contrário, ela estaria contradizendo os outros textos da Bíblia, né? Então, no contexto de Corinto, essa prática poderia ser exercida reconhecendo a dignidade dela e a sujeição, no caso, ao marido. Por isso, elas deveriam usar o véu, como um símbolo de submissão. O véu era uma questão de segurança para a mulher, né? Protegia sua reputação, o seu casamento. Quando eu digo nesse contexto, eu digo também com um embasamento histórico, que confirma exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Cultural da época e da igreja primitiva, a igreja não conservou essa prática. E fala que a Igreja Católica também, né, muitas vezes serve para alguma coisa nesse sentido. A própria Igreja Católica também não tem essa prática. Então, a história da Igreja nos mostra que a Igreja não usou esse ensinamento. Por quê? Por causa desse motivo. Porque era um fator cultural. Senão a Igreja teria usado. É muito simples, irmãos. E a Igreja não usou, não continuou esse ensinamento. Porque era algo cultural. Né? Para mim é muito simples isso. É interessante que o próprio apóstolo Paulo confirma isso quando ele finaliza o assunto do véu. Notem no versículo 13, aqui, julgais entre vós mesmos, né? Se é próprio a mulher não usar o véu na igreja. E ele acrescenta a questão do homem ter cabelo comprido, né? Ser desonroso também para a cultura. Para ver que era uma coisa cultural da Grécia, Jesus provavelmente tinha o cabelo comprido. Né? Porque era de Nazaré. Sansão, na Bíblia, tinha o cabelo comprido também, e a força que Deus deu para ele vinha do cabelo dele. Então, Paulo termina falando, se alguém quiser ser contencioso acerca desse assunto, saiba que nós não temos tal costume. Ou seja, é algo cultural. Nem as igrejas, olha o que ele fala aqui, nem as igrejas do Senhor. Né? É muito claro isso aqui para mim. Entrando um pouquinho no assunto que o Gabriel falou, que Paulo usa isso como termos teológicos, nunca como termos teológicos. Paulo, tratando de termos teológicos, ele nunca falaria isso dessa forma. Não, irmãos, Paulo está falando assim, irmãos, é o seguinte, isso aqui é uma coisa cultural, né? E nós não somos contenciosos com isso, entendeu? Julguem entre vocês aí mesmo. Quando que Paulo, quando ele fala uma coisa, eis que te digo, não eu, mas o Senhor diz, Paulo diz assim, né? Não é não, sim é sim, a doutrina é doutrina, não matarás, não fazer isso. Aqui não é desse sentido. Paulo nunca falaria uma coisa, uma doutrina bíblica dessa forma, né? Então, para mim, fica muito claro aqui, né, que era um fator cultural, né? Agora, o grande problema dessa interpretação desse texto
que os que defendem que deve usar o véu dentro da igreja, no versículo, é o versículo 10 aqui. Essa questão dos anjos, né? Eu falo, nem Calvino dá uma resposta acerca desse versículo, mas orienta a não tirarmos conclusões universais sobre o véu, né? Senão podemos entrar em um legalismo de usos e costumes, né? Apesar de não haver consenso sobre essa questão dos anjos, eu gosto também de bastante da posição do próprio Hernandes Dias Lopes, que eu mostrei também o que ele falou ali, né? Ele diz o seguinte: o que os anjos têm a ver com o uso do véu na igreja por parte das mulheres? Existem duas razões, né? Ele fala. A primeira é que quando estamos reunidos em culto, os anjos estão reunidos conosco. É indiscutível isso, ele diz, né? E eles estão reunidos para aprender com a igreja, conforme Efésios capítulo 3, versículo 10. A igreja está ensinando os anjos a multiforme sabedoria de Deus. É que Efésios 3, 10 nos diz. Paulo, então, mostra a necessidade das mulheres reconhecerem a sua submissão aos seus maridos no culto público, usando o véu, algo cultural, né? Sobretudo em face da presença dos anjos, né? Para mim, irmãos, essa foi a melhor explicação dessa questão dos anjos, né? Que eu consegui achar, foi do Hernandes Dias Lopes. Porque eu gosto dessa posição do Hernandes porque, para mim, é a única que justifica o porquê da igreja, ao longo dos anos, não adotou isso daqui, né, a questão do véu. Porque o véu, na cultura, representava a submissão da mulher ao homem. E era necessário a mulher mostrar essa submissão na hora do culto aos anjos que também cobriam seus rostos por causa da santidade de Deus. Por que era só a mulher e não o homem? Porque Deus está falando assim, né? É a mulher que tinha que fazer, não é o homem, né? Então, é uma questão que a mulher tem que fazer por causa dos anjos. Então, para mim, foi a melhor explicação que eu vi, né, sobre essa questão dos anjos, foi essa do Hernandes Dias Lopes. Por isso, na minha interpretação, Paulo estava tratando de um assunto cultural aqui. Quando uma mulher sai às ruas, né, saía com o véu, demonstrava que ela tinha compromisso e honra com o seu marido, né? O uso do véu era proteção e escudo para a mulher, né? Ela caminhava ali, então, segura, né, entre as multidões, né? Porém, se uma mulher saísse à rua sem o véu, ela tornava-se totalmente vulnerável, né, com a sua honra comprometida. E Paulo orienta as mulheres dentro desse contexto cultural, né, a usarem o véu também na igreja. Elas não deveriam dar motivo para as pessoas suspeitarem ali da sua honra e da submissão ao seu marido. Se Paulo tivesse de ensinar esse princípio a uma das nossas igrejas no Ocidente, ele não diria às mulheres que usassem o véu na igreja. O véu não faz parte da nossa cultura. William Barclay chega a dizer que o uso do véu tem um significado puramente local e transitório, né? Porém, o princípio permanece, né? Ele diz, né? É um princípio que havia na época. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos e precisam vestir-se com modéstia e pureza nos nossos dias. Essa é a diferença, né? Achei muito interessante esse comentário de William Barclay, né? E aqui se acaba esse assunto, irmãos. Paulo finaliza aqui, né, dizendo que não é contencioso e não é uma prática da igreja. Se fosse um assunto teológico, doutrinário, ele nunca terminaria dessa forma, né? E depois, aqui em diante, Paulo começa a tratar, então, da instrução quanto à celebração da ceia, né? Da ceia do Senhor, né? E Paulo, que elogiou no versículo 2, eles, aqui no versículo 17, ele chama a atenção deles. Nisso, porém, que vos prescrevo, né? Não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Aqui nesse contexto também, irmãos, existiam ricos na igreja que estavam desprezando os pobres. Os ricos estavam desprezando ali a igreja de Deus e envergonhando os pobres. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, está dizendo o texto aqui, né? Ao passo que há também quem se embriague, né? Tinha esse problema ali também. E no versículo 18, vemos que havia divisões e partidos na igreja. E Paulo disse que até importava que houvesse esses partidos, para que os aprovados se tornassem ali conhecidos. Aqui,
para eles se manifestarem, né? Ou seja, é um ensinamento nobre para nós também, né? Que quando houver uma injustiça, o cristão verdadeiro deve se manifestar e nunca se calar, né? É exatamente o que ele fala aqui, que quando há uma injustiça, o cristão verdadeiro, ele deve se manifestar. Irmãos, acabou minha água aqui, eu só vou pegar uma água aqui, que eu só tô para molhar a boca. Só um momentinho, tá? 2 segundinhos. Desculpa, irmãos, de volta aqui, né? E aqui, meus queridos irmãos, nessa questão da ceia, existia também um contexto. A ceia era precedida pela festa do amor, que era chamada festa do ágape. A Bíblia fala dessa festa em Judas no versículo 12, né, que é um capítulo só. No dia em que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma refeição completa. Os crentes ali, no caso, comiam, bebiam, repartiam, confraternizavam ali e depois, em um clima de comunhão, eles celebravam a ceia do Senhor, né? Então, esse é o contexto que havia ali, havia essa festa do amor, né, na celebração da ceia. Essa prática, ao longo dos anos, ela deu muito problema, né? Muito problema ao longo dos anos na igreja primitiva e ao longo dos séculos, até que no século VI ela foi abolida pela igreja católica, no caso, e na época que ela foi abolida, a própria igreja disse com pretexto de a pessoa ser excomungada se ela não seguisse esse ensinamento. De tanto problema que dava, né, essa questão da festa antes da celebração da ceia. Então, nós vemos, já era um problema aqui, ela continuou sendo um problema depois, ao longo dos séculos, né? E Paulo termina repreendendo eles para dizer que eles, se vocês não têm casa, não, é isso que Paulo está falando, vocês não têm casa para vocês comerem nas suas casas, e não envergonhar os pobres também, aqui que ele está dizendo. No caso, os ricos estavam menosprezando os pobres, né? E no versículo 23 é bem conhecido de nós sempre ouvimos ele quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Versículo 23 em diante, Paulo ensina como deve ser celebrado a ceia do Senhor, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traída, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, dizendo: Esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. É exatamente como a gente celebra a ceia. A gente sempre celebra, né? Consagrando ali os elementos, né? E a gente celebra, eu celebro, no caso, na hora de tomar o cálice, de comer o pão e tomar o cálice, na verdade, citando esses versículos aqui, né? Do versículo 23 até o versículo 25. Antes da celebração, nós vemos que é normal sempre os pregadores eles falarem a importância da ceia para os irmãos antes de você tomar. E é exatamente o que Paulo fala aqui depois, né? No versículo 27 em diante, que ele diz: Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele continua no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. E aí ele fala que as pessoas fazendo isso, comendo sem discernir, era a razão de que muitos estavam fracos e doentes, né, ali entre eles, né? Então, é uma coisa muito importante a gente ter em mente, né? Sempre antes da gente celebrar a ceia, a gente reavaliar como está a nossa vida com Deus, como nós estamos indo, né? Isso é muito importante, né? Para nós não cometermos o erro de tomar a ceia de uma forma indigna. E porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos culpados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperai
uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Aqui Paulo está falando da confusão que estava tendo. Os ricos estavam menosprezando, né? Tinha pessoas que não tinham o que comer, estavam com fome, e toda essa confusão toda que eles estavam fazendo, e eles estavam depois participando da ceia de uma forma totalmente indigna. E Paulo cita aqui que não somente essa confusão, tinha gente bebendo demais. Ou seja, tinha gente tomando a ceia embriagados. Então era uma da situação aqui. E Paulo fala aqui, né, para eles analisar a si mesmo, né? E quando vos reunides, né, para vocês se reunirem para de uma forma correta, né, para que vocês não sejam condenados, né? Quanto às demais coisas que eu as ordenarei quando for convosco. Irmãos, eu tentei ser breve aqui, né? Porque eu sei que a discussão vai ser um pouquinho longa também, principalmente com relação ao véu. Mas a questão da ceia não tem muito o que falar. O véu, na verdade, eu não cobri versículo por versículo aqui, fui explicando um pouquinho, mas é bem isso. O meu entendimento é um fator muito cultural. Paulo, para mim, ele deixa muito claro. Como eu disse também, agora a gente vai conversar, tirar dúvidas, com respeito também, né? Como eu disse, eu respeito a posição do Jacobs, não respeito a posição da CCB, que ali já seria um legalismo, né? Mas eu enxergo dessa forma, né? Eu entendo dessa forma. Para mim, se você analisar o fator cultural, para mim fica muito claro. E também a questão da igreja primitiva, a igreja ao longo dos séculos não manteve isso, porque era algo cultural, e a forma como o apóstolo Paulo também se dirige no final aqui, dizendo: julgais entre vocês mesmos. Né? E falando do véu mesmo, ó, ele está seguindo a questão do véu. Ele fala isso, né? Julgar entre vós mesmo é próprio que a mulher de Deus sem trazer o véu. Ó, julgar entre vós mesmo, né? E ele termina falando, né? Nós não temos esse costume e nem a igreja de Deus. Né? Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Com relação a isso. Mas, como eu disse, respeito, né? Os que pensam diferente. Tá bom, irmãos? Vamos fazer. Eu vou pedir para o irmão Álvaro fazer uma oração. Então, pedir para o Charles primeiro terminar a gravação e pedir para o irmão Álvaro fazer uma oração para a gente, por gentileza.